Olá, bem-vindos à nossa aula de Pesquisa Operacional 2. Eu sou o Walter e junto do Fernando, do Gabriel, da Jaqueline e do João Pedro, estamos apresentando uma explicação de um problema de transporte e transbordo envolvendo a logística da soja. Somos da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, do campus Limeira, e contamos com o apoio do professor Aníbal Azevedo. Falando do professor, gostaria de deixar aqui a recomendação para as aulas do canal dele, pois lá você vai encontrar vídeos mais aprofundados e de outros temas que podem te ajudar, envolvendo Python e pesquisa operacional. Bom, os modelos de transporte e transbordo são ótimos para dar suporte à tomada de decisão para problemas de otimização de rotas econômicas. Então, esse tipo de abordagem é amplamente utilizado para explicar qual é a forma menos custosa para criar um modelo de abastecimento entre fábricas e destinos finais, que pode ser centros de distribuição, hubs ou até mesmo o cliente final. Nessa aula, vamos passar pelo código e vamos modificar as demandas dos portos para gerar fluxos diferentes para o modelo de transporte associado. Em seguida, vamos fazer análises acerca dos fluxos, encontrando gargalos e eventuais pontos de possíveis projetos de expansão da logística da soja. E contextualizando a importância desse tipo de análise. Hoje, principalmente nas empresas de varejo, é muito importante que a entrega seja a mais rápida possível, mas que em contrapartida não tenha um custo muito alto para a empresa. Então, é de suma importância a dimensão correta de quantos hubs ter nos grandes centros, qual a capacidade, qual o raio de atuação, se é mais afastado das capitais ou dentro das capitais. Então, dentro desse contexto, esse tipo de problema pode ajudar bastante no background do aluno de engenharia de produção ou de qualquer pessoa que esteja tentando resolver esse tipo de problema. Bom, para ajudar no entendimento do nosso projeto é importante utilizar um problema de transbordo mais simples, onde seja possível visualizar todos os fluxos de uma maneira mais fácil. Um problema de transbordo nada mais é do que um problema de transporte com etapas intermediárias. Nós queremos transportar a mercadoria do seu local de origem, sejam eles fornecedores ou fábricas, passando por centros de distribuição onde ela ficará armazenada para ser enviada ao seu destino final, sejam eles portos, mercados ou lojas. Nesse problema é importante respeitar a lei da conservação dos nós, onde tudo que chega ao centro de distribuição é igual a tudo que sai. A produção deve suprir a demanda, mas não pode ultrapassar a capacidade dos centros de distribuição e nem das fábricas. Aqui nós temos algumas tabelas que descrevem custos, demandas e capacidades. Elas contêm as informações que serão importantes para formular nossas restrições de maneira adequada. Nas linhas nós temos a origem e nas colunas nós temos o destino. Por exemplo, da fábrica 1 para o centro de distribuição 1, nós temos a variável x11 de custo 30. Da fábrica 2 para o centro 1, seria a variável x21 de custo 23 e assim por diante. Da mesma forma, nós temos os custos de transporte para o centro de distribuição, do centro de distribuição para as lojas, aqui embaixo, assim como as capacidades e demandas de cada estação do problema. Essa é a nossa função objetivo. Nós queremos minimizar o custo da operação das fábricas para o centro de distribuição em X e dos centros para as lojas em Y, obedecendo às restrições de capacidade e demanda conforme a tabela anterior. Resolvendo o problema em Python, nós obtivemos os seguintes fluxos e o custo total da operação. Porém, existe uma forma melhor para visualizar isso. Como nós podemos observar, alguns dos fluxos, como por exemplo o da fábrica 5 para o centro de distribuição 2, nem foi utilizado. Isso se deve ao alto custo de transporte entre esses dois locais. Utilizando o método de resolução do problema de transbordo anteriormente apresentado, neste projeto 2, analisaremos os fluxos de escoamento de grãos de soja produzidos no estado do Mato Grosso, entre hubs e portos dos municípios deste estado e do restante do Brasil, com dados de 2022. Os dados foram obtidos pelo IBGE, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
e por meio da filtragem dos dados pelo código Python, por exemplo, retirando linhas de informações da planilha da base de dados do IBGE, que em alguns casos não contém informações completas sobre a produção de cada município. Após a filtragem e tratamento dos dados, calculamos a distância entre os hubs e portos, tanto dos que já existem quanto a potencial abertura de novos hubs de cada município, com o objetivo de otimizar a logística do transporte. Além disso, modificar as demandas dos portos para gerar fluxos diferentes para o modelo de transporte analisado. Como a Jaqueline disse, agora calculamos então a distância tanto da fábrica de produção até os hubs e dos hubs até os portos. E de que forma fizemos isso? Por meio da função Haversine, que é uma função que calcula a distância entre os dois pontos na Terra. É uma função que já está disponibilizada no Python. Certo? Então a gente fez isso tanto para a fábrica até os hubs, quanto dos hubs até os portos, né? Utilizando as latitudes e longitudes, que são dados que a gente já havia conseguido anteriormente com base nas nossas fontes. Esses números serão utilizados na nossa função objetivo, já que a nossa função vai se basear em minimizar os custos, ou seja, está minimizando as distâncias que a gente tem entre cada um. Dessa forma, a gente também conseguiu facilitar a visualização desses números utilizando a biblioteca Pandas, onde antes a gente só tinha uma lista de números, um do lado do outro, e agora a gente conseguiu montar uma base de dados com cores, ou seja, as cores vermelhas indicam as distâncias mais longe e as verdes as distâncias mais perto, que consequentemente são custos menores. Então, falando só sobre os outros parâmetros que a gente tinha que definir antes de partir para o problema em si, temos então a produção de cada município, onde buscamos dados encontrados anteriormente para estar encontrando cada produção. A gente tem também a demanda dos portos, que se baseou numa distribuição aleatória. Então a gente já pegou o código que já havia sido disponibilizado e rodou para que a gente tivesse novos números. E a demanda de cada porto, então, deveria somar 100% da produção que é feita nas fábricas. Essa era a restrição que a gente havia colocado. E, por fim, a gente também calculou a capacidade de cada hub, onde a gente também colocou uma restrição que a capacidade deveria ser maior do que a produção que foi feita nas fábricas, para que cada soja tivesse, então, o seu espaço ali no seu hub. Então, agora eu vou partir aqui para o código para estar mostrando para vocês um pouco melhor como estruturamos o nosso problema. Primeiro, instalamos o solver, que é o WordTools, que vamos utilizar para resolver o nosso problema. Então, após instalar, criamos a variável solver, que é onde a gente vai estar adicionando todas as nossas restrições, as nossas variáveis, função objetivo, para resolver ao final. Então, primeiro falando sobre as variáveis, nós temos dois tipos aqui de variáveis, né? Que seria uma de quanto transportar da fábrica de produção até os hubs, e a outra que seria dos hubs até os portos. Então, a gente tem essas duas grandes variáveis, né, dois tipos de variáveis, e a gente também, então, tem 4 restrições aqui. E o que quer dizer cada uma, né? A primeira é que não pode sair mais de uma fábrica de produção do que é gerado, então, uma restrição lógica aí, né? A segunda, que é de atender a demanda dos clientes, então, de forma que toda a demanda seja atendida. A terceira restrição está falando sobre tudo que entra no hub, no centro de distribuição, deve sair para os portos, né? Então, tudo que entra sai. E, por fim, que não pode ser colocado mais produtos do que cabem em cada hub, certo? Então, para cumprir a lei do espaço físico mesmo, né? Que não cabe mais do que sua capacidade. E vocês podem reparar que, tanto para as variáveis quanto para as restrições, a gente foi colocando um solver.add para as restrições, né? E para as variáveis solver.numVar, que aí a gente ia adicionando então no nosso problema. E por fim, temos a nossa função objetiva, que vai ser formada da distância, né? Então, das fábricas até os hubs e dos hubs até os portos, onde a gente vai tentar minimizar, né, todo esse trajeto. Então, a gente formou aqui a nossa função objetivo, adicionou o nosso solver e, por fim, buscou estar resolvendo, né, colocando aqui mesmo, aplicando o solver or tools. Dessa forma, a gente chegou neste resultado final,
como vocês podem ver aqui embaixo. E agora o Gabriel vai estar falando um pouquinho mais para vocês dos relatórios de sensibilidade que a gente chegou a estar realizando. Utilizando o solver explicado anteriormente pelo João, nós chegamos a esse resultado, com custo total, que no nosso caso o objetivo foi minimizar a distância. Então esse custo total é a distância total percorrida entre a cidade produtora e os hubs, e dos hubs até os portos. Além disso, temos aqui todo o resultado de um por um, onde nós temos, por exemplo, o fluxo do município 2 para o hub 23. A gente tem qual que é o valor do fluxo e qual o custo. Aí temos o fluxo do município 10 para o hub 23. A gente tem qual foi o fluxo e qual foi o custo. Do município para o hub, e aqui mais embaixo, do hub para o porto. Temos aqui o fluxo do hub 13 para o porto 5, por exemplo. Nós temos qual que é o valor do fluxo e qual foi o custo produzido. Porém, para ficar mais fácil de entender esses números, foi feito um mapa interativo para entender melhor como que funciona isso. Para isso, primeiro a gente fez uma tabela. Essa tabela representa a cidade produtora com a sua latitude e sua longitude e o hub com a sua latitude e longitude. E entre eles, o fluxo que teve. Então, por exemplo, a cidade de Água Boa tem essa latitude, essa longitude, e foi enviado esse fluxo para o hub São Simão com essa latitude e essa longitude. E assim por diante. Temos aqui, por exemplo, União do Sul, a latitude e a longitude dessa cidade, e o fluxo que foi enviado para o hub Gaúcha do Norte, com sua latitude e sua longitude. Então temos aqui 144 linhas com 7 colunas, representando entre as cidades produtoras e os hubs. Também foi feita a mesma coisa entre os hubs e os portos, como pode ser visto aqui. Então temos, por exemplo, o hub de Alta Floresta, com a sua latitude e sua longitude, e o fluxo que foi enviado desse hub para o porto de Manaus, e a latitude e a longitude do porto de Manaus. E assim por diante, para todos os hubs e todos os portos. Temos aqui outro exemplo, por exemplo, Rosário Oeste, latitude e longitude, e o fluxo que foi enviado para o porto de São Francisco do Sul, e a latitude e a longitude desse porto. E aqui temos 30 linhas, porque representa os 30 portos que temos, né? Então, com isso, foi possível criar o fluxo entre as cidades produtoras e os hubs, e entre os hubs e os portos, a partir das latitudes e do fluxo entre cada um. Então, com isso, chegamos a esse mapa aqui, onde temos, primeiramente, representado pelo círculo azul, as cidades produtoras, que esse círculo azul foi desenhado a partir da latitude e longitude de cada uma. Depois temos os hubs, representados em amarelo. Depois temos os portos, representados em vermelho, onde pode ser visto aqui, esses círculos vermelhos. E aí, conseguimos fazer, então, o fluxo entre as cidades produtoras e os hubs, representado pela linha azul, onde, se você clicar na linha azul, você tem qual que é o valor do fluxo que está sendo enviado. Por exemplo, aqui temos todos os valores de fluxo que está sendo enviado. E depois temos também o fluxo entre os hubs e os portos. Do mesmo jeito, se você ampliar e clicar na linha amarela, temos qual que é o valor, qual que é o fluxo que está sendo enviado entre o hub e o porto. Porém, para ficar mais completo esse mapa, a gente pode colocar também qual que é a produção de cada cidade, a partir dos dados do IBGE, como já foi explicado anteriormente. Então, para ficar mais completo esse mapa, foi adicionado qual que foi a produção de cada cidade, chegando a esse mapa final. Onde esse mapa final nós temos aqui a escala de produção de cada cidade, onde quanto mais intensa a cor, maior é a produção. Aí a gente consegue ver, indo em cima de cada cidade, nós temos o código de área dessa cidade e a produção dessa cidade, de cada uma das cidades. Se você for com o mouse em cima, nós temos cada código de área e cada produção de cada cidade. Aí depois disso adicionamos, conforme foi mostrado no mapa anterior, os círculos azuis com as cidades produtoras, os amarelos com os hubs, os vermelhos com os portos. Temos o fluxo entre as cidades produtoras e os hubs, e o fluxo entre os hubs e os portos. Também, da mesma forma, se você clicar nas setas, você tem qual que é o valor que está sendo enviado
E se você for em cima da cidade, você tem qual que é o valor que está sendo produzido. Bom, esse foi o nosso trabalho. O que pode ser um gargalo é a quantidade dos hubs, por exemplo.